Jesus, vamos adorar esse Deus. Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos na tua casa. Obrigado, Jesus. Como disse, chegar na tua casa já, Senhor Deus, ela preparada com a sua presença, Senhor Deus, que é o principal aqui. Aqui fica vazio, né, Pai? Mas quando nós estamos aqui, a sua presença é a primeiro chegar ao Senhor. E é por isso que te louvamos, bendizemos o teu santo nome, nos consagramos ao Senhor. Neste momento, Senhor Deus, queremos te adorar, te buscar, entregar nossa vida nas tuas mãos, para que o Senhor venha encher mais, ó Pai, nosso coração com a tua palavra, com a tua unção, com o teu poder, com a manifestação, Pai, como foi ontem lá na casa da nossa irmã, Senhor Roberta, Pai, que bênção de Deus. Te louvamos, Pai, porque o Senhor estará sempre presente quando invocamos a sua presença. E a presença do Senhor aqui já é notada, Pai. Obrigado, Jesus. Fica conosco, Pai. Queremos te adorar e te louvar em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor.
vida. É promessa de ser filho de Deus. É promessa de ser próspero, porque somos filhos do dono do ouro e da prata. Tudo que façamos para o Senhor, nós recebemos muito mais. São promessas. Muitas vezes não temos essa noção de ser filho. Quando somos filhos do nosso Pai terrestre, nós pedimos tanta coisa. Mas quando somos filhos do Pai celeste, não sabemos nos apropriar daquilo que temos nas promessas. É incomparáveis, é incomparáveis. Nós estamos sendo livrados todo o tempo do mal. Nós somos guardados porque somos filhos. Incomparáveis, incomparáveis são as suas promessas. Nós não podemos imaginar, não podemos, porque as tuas promessas vão além das nossas imaginações, dos nossos pensamentos. E o Senhor está aqui. É como se fosse, eu vejo o Senhor como uma bolsa de presentes, uma coisa cheia de coisas para dar para os seus filhos. Sempre tem. É promessa, promessa de cura, promessa de libertação, promessa de condição de vida melhor, é promessa dos estudos, assimilar melhor as palavras, é promessa que o Senhor abre porta onde não tem porta. E muitas vezes fecha uma porta que a gente pensa que é boa, mas essa porta não é boa. O Senhor faz isso tudo por nós. Incomparável. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar, amados. Abra sua Bíblia mesmo assentado, que eu pedi para você. Esse pastor... Livro de Ruth, eu vou ler só um versículo aqui. Depois eu conto a história. Livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 16. Porém, Ruth respondeu: "Ô Noemi, por favor, não insista para que eu deixe você. Não me obrigue." Essa aqui é a versão LTV, Luiz Tavares. Amém? Não insista, porque eu não vou deixar você. Não tenta me obrigar, porque eu não vou deixar você. A não seguir, eu vou te seguir. Porque aonde quer que você for, Noemi, eu vou também. Aonde quer que você colocar a planta dos seus pés, eu ali estarei também. Porque, a partir de agora, o seu povo é o meu povo. O teu Deus, Noemi, é o meu Deus. Aonde quer que você morra, eu também vou morrer. Eu aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida, não tinha jeito de deixá-la
senão acompanhá-la. E desistiu de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Amém, amém? Dá um glória a Deus. Fala assim, bendito seja o Senhor por causa desse texto, por causa desse testemunho. Amém? Pode sentar. E levantaram todo mundo. Eu falei para você, levantou. Amém, queridos? Eu sempre faço agora, antes da escola dominical, uma preleçãozinha, né? E Deus me tocou na vida dessa mulher. Eu sempre aconselho vocês a fazer sempre uma devocional com a sua família, na sua casa, isso é fundamental. Ou um TSD. O que é TSD? Alguém sabe? E tem alguém que já sabe. Tempo sozinho com Deus. Porque é muito importante você entender que oração na hora do sufoco, buscar a Deus na hora do sufoco. Vou pedir para diminuir esse ar daqui. Quem ligou para mim, por favor? Eu quero desligar isso aqui. Ou diminuir, bota 26 graus. 26 graus. Olha só, por que eu falo isso, amados? O tempo sozinho com Deus é um tempo de liberdade. É um tempo de abertura com Deus, de você falar com Deus. Se Ele não te responder, você reclama com Ele. Deus, não estou ouvindo a tua voz. Tempo sozinho com Deus é como, às vezes, um marido e mulher, e inclusive ela fala aqui nesse texto, ela diz o quê? Eu quero ficar com você até a sua morte. Que a morte nos separe. Repete isso, que a morte nos separe. É um casamento, é uma aliança. Aliança. Aqui, é assim, é redondinha. É verdade, amados. É fundamental você ter essa aliança com Deus. Né? E o TSD, ele é um momento que você fica sozinho. Estou vendo um casal ali abençoado ali, ó. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. É a nossa querida irmã Márcia. Mariette. Não estou lembrado, meu. Meu óculos é para perto. Oi? Da igreja do pastor Cláudio, isso, amém. Meu amigo, amém. E ele é quem ele é? Ele é o... ele era da igreja da graça, agora está na Assembleia. O importante é que ele está debaixo da graça de Deus. Entendi. Amém. Aí veio visitar a gente aqui hoje. Aqui também tem as boas novas da salvação. Sejam bem-vindos. Então, amados, esse texto aqui, ele remete a gente somente ao quê? A que a gente possa entender a importância desse texto. Por isso que eu falei, bendito seja esse texto. Né? Porque o TSD é uma forma da qual você se abre com Deus. Que você se coloca, você reclama com Deus. Ele é teu pai. Você se coloca na presença, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, e você ora, você agradece, você fala, você pega um texto, você lê. Não separe sempre esse tempo com o seu papai do céu. É importante você ter esse tempo com o papai do céu. Olha que eu faço isso há muitos anos e não me canso disso, né? Isso é uma coisa que nunca vai cansar você, porque ele vai te forçar isso. Vai te acordar às vezes de madrugada para você falar com você, às vezes tem alguma coisa urgente. Quando tem uma coisa urgente, você não liga logo para a pessoa? Deus liga para você. O telefone dele está sempre online. Fala comigo, online. Esse é um termo bom, né? Deus está sempre online com você. E comigo também, lá na minha casa, na sua casa, amém? Agora, esse texto aqui, amados, vocês lembram de Noemi? Eu não lembro não, que eu não vivi naquela época, entendeu? Mas Noemi é um personagem muito importante dentro do Evangelho, dentro da Bíblia Sagrada. Porque era casada com Não é Meleca não, Melimeleque.
era casado com Elimeleque. E eles moravam aonde? Em Efrata. Eles eram da tribo de Efraim. Efraim, né? E eles moravam, Efrata é perto de Belém, né, onde Jesus nasceu. Então, eles moravam ali. Mas o que aconteceu? Teve fome na terra, né? Deu uma seca tremenda, não chovia, ficou seca, e não tinha alimento, eles não conseguiam plantar, e não tinha comida. E o desespero sempre vem quando uma coisa aperta. Quando o cerco aperta, o pessoal quer dar um jeito para poder resolver a situação. Amém ou não amém, queridos? E o que aconteceu, amados? Eles resolveram, é interessante, eu quero que você leia esse texto. Eu não sei se na tua versão está assim, logo no capítulo 1, no versículo 1. Olha só, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo. Está escrito isso para você? Por algum tempo. Sabe o que é isso? Capítulo 1. Mesmo capítulo. Ruth. Tem Ruth aí, né? O que acontece? Por algum tempo, sabe o que é isso? Às vezes, poxa, a situação está braba aqui. Sabe uma coisa? Eu vou dar uma escapada, eu vou dar um pulinho ali na terra de Moabe. Algum tempo. Mas esse algum tempo, às vezes, você vai ficando. Eu vou até Itaipuaçu, vou morar em Itaipuaçu, vou ficar algum tempo. Aí fica toda a vida, entendeu? E algum tempo é uma coisa assim que parece repete comigo, provisório. Ou seja, não vou me envolver com os deuses de Moabe, eu não vou participar de nada, eu vou dar só um pulinho ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou num centro espírita, vou dar um pulinho ali, que me disseram que tem uma cartomante, eu vou dar um pulinho ali. Eu vou sair da presença só um pouquinho só de Deus e vou pular um carnaval, vou dançar uma escola de samba, vou fazer alguma coisa assim meio que, entendeu? Por algum tempo. Amém ou não amém? Estão entendendo, amados? Por algum tempo. Tem gente reclamando do frio, está com frio, é frio. Então, Alexandre, por favor, bota esse ar em cima de você, liga ali, fica ali. Alexandre, ele é sanguíneo, calorento. Amém, queridos? Eu estou vendo o pessoal se mexer, eu quero parar o pessoal. Então, amados, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Por algum tempo, estou pregando em cima de por algum tempo, eles resolveram sair de Belém. Saúde. E Belém, amados, era uma situação que é um lugar bem assim, né, chamativo, que a gente sabe que Jesus nasceu em Belém. Belém é de Efrata, Belém de Efrata. Efrata é um lugar. Então eles estavam ali para quê? Resolvendo um problema. Eles, por algum tempo, vão dar uma fugida na terra de Moabe, que lá na terra de Moabe talvez tenha comida. Eles estavam errados? Não responde, não. Hein? Amados, errar é humano, não tem um ditado assim? Perdoar é divino. Você pode. Vocês lembram quando Jesus nasceu? O que aconteceu com o rei Herodes? O que ele fez? Ele fez o quê? Mandou matar todas as crianças. Isso está escrito, que houve o choro, até no nascimento daquela menina Raquel, né? Houve que o choro tem uma profecia sobre isso, dentro da palavra de Deus. Então, o que aconteceu? Eles fugiram para onde? Foram para o Egito, por algum tempo, por algum motivo, por algum tempo. Então, não tem muito a ver eles saírem de lá para ir para a terra de Moabe. Vocês não falaram aqui as promessas de Deus? Eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui, sobre dentro desse texto. Nunca ninguém falou isso para vocês. Que isso, pastor? Não, pode procurar esses pregadores mais famosos aí. Nunca falaram, não. Por que, amados? Não tem um problema, errar é humano, perdoar é divino, mas uma situação dessa, eles estavam preocupados, muita gente faz isso. Vou dar uma fugidinha, vou para ali. E
por que Jesus Cristo foi levado para o Egito, você sabe? Quem teve um sonho? Foi José. José falou assim, ó, pega teu filho e leva para o Egito. Ele teve um sonho, porque vão matar teu filho. Vão matar, então levaram Jesus para o Egito. Você lembra que a libertação do povo de Israel foi saindo do Egito para ir para Israel. Egito significa mundo. Egito significa Moabe. Mas o que tinha que fazer? Jesus tinha que ser preservado. E muitas vezes acontece isso. Nós também, às vezes, somos santos. Não, eu não peco. Eu não faço nada errado. Eu erro também, eu falho. Mas eu tenho que procurar não errar e não pecar. Eles foram para a terra de Moabe, amados. Elimeleque levou a sua família para a terra de Moabe por algum tempo. Só que esse por algum tempo, amados, talvez seja Deus que tenha feito isso. Pastor, todo mundo prega ao contrário. Eles foram para a terra de Moabe, não tinha nada que fazer isso. Eles fugiram para lá. Sei. Jesus não foi para o Egito? O que você quer dizer com isso? Porque existia uma promessa. Eu pedi ao Alexandre para administrar essa música só para depois no finalzinho ficar falando com vocês. Existia uma promessa para uma pessoa chamada Ruth. Amados, quando Deus vê um coração quebrantado, pode estar no Egito, pode estar em qualquer lugar. Não importa o local, Deus vai resgatar essa pessoa. Pastor, mas aí vai matar todo mundo, vai tirar todo mundo ali no meio do caminho. Vocês conhecem o Zá? Eu não conheci não, ele já morreu há muito tempo. Mas o Zá é um cara gente boa. Cara, gente boa, nunca foi preso à toa. 2 Samuel capítulo 6 está escrito sobre ele. Ele foi, a Arca da Aliança estava indo, Davi estava levando a Arca da Aliança na casa de Abinadab até a Jerusalém, que ele falou, a Arca da Aliança é a presença do Senhor, vou levar. Todo mundo levando, saltando, brincando, glória a Deus, aleluia, a Arca da Aliança está sendo... De repente, o boi tropeçou numa pedra, eu estava lá, tirei a pedra, tentei tirar a pedra, não consegui. Aí o boi tropeçou. Quando o boi tropeçou, a arca caiu. O Zá correndo, meu Deus, segurou a arca. O que Deus fez? Fulminou o Zá. Veio um raio lá de cima, aqueles raios. Fuso queimou ele, evaporou. Amados, mas ele, porque ele era não tinha nada que botar a mão na arca, não sei o quê, mas ele era uma pessoa boa. Amados, Deus, para cumprir os propósitos dele, ele é o Criador. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas morreu, coitado. Morreu, coitado, talvez está nos braços do Senhor. Às vezes a gente pensa, o que eu quero trazer para você, quero trazer à memória aquilo que me traz. A Bíblia te traz esperança. Se te traz tristeza, você está lendo de forma errada, está interpretando de forma errada. Noemi, amados, estava lá com sua família, que eram os filhos dela, tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Bonito, né? Quando tiver um filho, Malom e Quilion. Tem gente aí que bota Malom, Quilion. Já vi, Malom, Quilion. O que acontece, amados? Ali, eles foram para lá e o que aconteceu? O primeiro a quem morreu foi Elimeleque, marido de Noemi, morreu. Ela ficou com os 2 filhos e os 2 filhos casaram com 2 mulheres. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth. Mas ninguém imaginava nada, ninguém sabia de nada. Eles ficaram 10 anos depois da morte de Elimeleque morando juntos. Eu cheguei a visitar eles lá, entendeu? Tá certo, né? Você foi comigo, Gabriel? Noemi fazia o TSD todo dia, tempo sozinho com Deus. Ficava orando, buscando a presença de Deus. Uma mulher exemplo de Deus. Ela discipulou Orfa e Noemi. 10 anos.
falou do Deus dela, falou que na terra dela era maravilhosa, falou que Belém de Efrata era um lugar de promessa, e falou, cantou tudo para ela. Orfa não queria abandonar Noemi, depois que Noemi resolveu, falou assim, ó, Deus amaldiçoou a minha vida. Vamos olhar isso? Aqui, ó, no capítulo 1 ainda. No versículo 6, capítulo 1 de Ruth, tá? Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas 2 noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. E então, enquanto caminhava voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, vão agora e voltem para cada uma para a sua casa, para a casa da sua mamãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês. O Senhor de Noemi, né? Pode ver que está com letra maiúscula aí. O Senhor de Noemi, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada um na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas, porém começaram a chorar alto. E lhe disseram, não, nós não iremos com a senhora, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse, voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vou embora, porque eu sou velha demais para ter marido, e ainda que eu dissesse tenho esperança, olha o que ela disse agora, hein? E eu, se eu dissesse que eu tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Deus não faz isso não, amados. Ela estava pensando nisso. Ela já não tinha esperança. E ela falou o quê? Como que vocês vão casar com alguém lá ainda? Não tem esperança. O que vocês vão fazer lá na terra de Israel? Vocês são moabitas, vocês são indesejadas na terra de Israel. Israel discriminava o povo de fora. Você lembra da mulher samaritana, que Jesus foi falar com a mulher samaritana, e a mulher não era nem de Israel, não era nem moabita, mas era uma mulher que samaritanos que moravam em Samaria se misturaram com os assírios, casaram as mulheres, aí ficou um povo misto. O que aconteceu? Ele falava assim, ó, Jesus, você está falando comigo, mas os judeus não se dão com os samaritanos. Existia essa rixa. Então, se uma moabita fosse morar lá, ela ia ser discriminada. Ela não tinha esperança nenhuma, mas aí que eu digo, sempre há esperança no Senhor. Deus vai ter sempre uma palavra e algo de novo para a sua vida. Não importa a idade, não importa o tempo, não importa o local. Se Deus olhar um coração quebrantado, se olhar um socorro pedido por você, Ele vai te assistir. Ele vai ver se é sincero o teu pedido. Ele vai falar com você. Isso aqui é um exemplo claro. Por isso que eu disse que esse texto é um texto muito abençoado. Você nunca se esqueça disso. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Salmo 121. Ele vai sempre te socorrer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Ele se manifestará. A esperança nunca vai deixar você abandonada, mano. A esperança de Deus é real, para que você possa entender. E todo e qualquer problema, toda qualquer luta, Ele vai te solucionar. Se não tem porta, Ele vai abrir porta.
Se o mar vermelho se fechar, ele vai abrir o mar vermelho. Ele sempre faz isso para confrontar aquele que crê e teme ao Senhor. Não são um, nem dois, nem três, quatro casos. São todos os casos da Bíblia. Todos eles, ele tenta mostrar para a gente que ele é a solução para toda e qualquer situação em que você parece impossível não conseguir. É isso que ele faz, irmãos. Amados, Noemi, quando foi discipulada, existe dois tipos de discipulado. Um discipulado que você abraça, o outro discipulado que você assiste. Aquele que abraça, ele nunca vai esquecer, vai ficar marcado. Eu estava lendo um texto de o apóstolo Paulo, que eu vou estudar aqui, em Gálatas, hoje ainda com vocês vão me ouvir mais um pouquinho. Gálatas, Paulo diz que tem as marcas tem até um louvor assim, eu tenho as marcas de Cristo em mim. Amados, sabe o que é marcas de Cristo? Paulo tinha marca de Cristo no corpo. Lá em Filipos, ele levou, foram foram cinco, né? 5 negócios de chibatadas, me esqueci o nome agora, 5, cada uma delas tinham 39, eram 39 chibatadas com aquele negocinho que machuca as costas. Ele levou 5, ele levava 5. Quer dizer, as costas dele era toda marcada com chicotadas que ele levava em cada lugar que ele era preso, que pegavam ele, que batiam nele. Todo marcado. Ele é marcado fisicamente, marcado na mente dele. As marcas de Cristo. Porque Deus prometeu isso para ele. Você vai sofrer e vai se alegrar pelo sofrimento no meu nome. Deus quer fazer com que a gente entenda, amados, que vale a pena servir ao Senhor. Ele vai te dar uma solução. O discipulado tem que marcar você. Marcar você a ponto daquele testemunho que eu dei para vocês, que lá na China, lembra disso? Vou repetir que é bom repetir. Lá na China era proibido, a China comunista ainda é proibido o evangelho, de falar de Jesus lá. Então as pessoas, os cristãos que iam para lá, que eram chamados, que tinham a marca de Cristo, que tinham discipulado, eles ficavam no maior shopping da China e se encontravam numa sala. Mas ninguém falava, eles mesmos se falavam, vamos lá no shopping. Então vinha cada um de um lugar, se encontrava um shopping lotado, ninguém imaginava que ali eles se reuniam. Eles se reuniam assim, ficava aquele grupo de pessoas reunidos, e eles começavam a falar de Jesus, lia a Bíblia, porque lá não tinha Bíblia, então eles ficavam ali, né, reunidos. Mas antes de começar a reunião, entrava 2 soldados, fardados, e chegavam para eles assim, de repente, vocês estão reunidos aqui, eu descobri, vou matar todos vocês. Agora, se vocês negarem a Jesus, eu não mato vocês. Agora, quem ficar permanecer, esse aí, eu vou matar. Aí o soldado, tudo armado, fardado, o pessoal olhou assim, vão morrer. Aí saia um, saia 2, saia 3, mas ficava um grupo. O grupo ficava firmão lá. Vocês vão morrer? Vamos morrer. Vão mesmo? Então vou começar a ameaçar. De repente, quando ele botava a arma para ameaçar, todo mundo ali assim, ele tirava a roupa todinha e falou assim, a paz de Jesus Cristo. Eu queria ver se tinha algum infiltrado no meio de vocês. E levantava testemunho, gente sem dedo, gente sem orelha, gente assim, marcas de Cristo. Pessoas que são discipulados, que sabem que vale a pena morrer pelo nome de Jesus. Amado, Noemi, quando chegou para falar isso, ou seja, Ruth, logo depois aqui, então de novo choraram em alta voz, no versículo 14. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse, veja, a sua cunhada já foi para casa, já voltou para o seu povo, e já voltou para os seus. Versículo 14. Lê para mim aí, alguém. Então Noemi disse o quê? Versículo 15 aqui.
Amém? Voltou para o seu Deus. Aí volta com ela. O que Ruth respondeu? Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Amados, olha só o que ela disse. E ela disse assim, ó, aonde quer que você morrer, morrerei eu. Eu aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue. E se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Olha só, amados, presta atenção no que ela falou. Justamente aquilo que eu coloquei aqui, esse exemplo para você. Ela estava decidida a saber que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. A gente não vem à igreja para receber bênção. A gente não vem à igreja para ser próspero. A gente não vem à igreja para resolver só os nossos problemas. Quando a gente fala, vem que Deus vai fazer a bênção, você vem à igreja. Porque Jesus morreu no teu lugar e te prometeu uma vida eterna com Ele. Você vem à igreja porque você foi marcado por Cristo. E que nada, por nada você vai deixar esse caminho. Mesmo que morra. Porque, amados, eu não sei o que vai acontecer. Perseguição virá. E eu tenho que preparar vocês. Eu estou preparado? Não, eu estou me preparando ainda. Mas eu quero, se tiver que repetir, se tiver que morrer, eu vou morrer. Pastor, mas tem tanto pastor assim. Olha para o lugar certo. Serve aquilo. Chamar para você receber bênção. Vem receber bênção, vem receber vitória. Aqui você vai receber Jesus. A graça de Deus. E a verdade que está sobre ele. A verdade que não te mente. Porque luta você vai ter. Você procura se consertar e nunca ir tentar para outros lugares. Terra de Moabe? Não vai não. Por quê, pastor? Ela não foi? Ela foi uma exceção, porque Deus tinha uma promessa sobre a vida da Ruth. Jesus foi para o Egito porque iam matar Jesus, e Deus deu um sonho para Pedro para ele levar ele para o Egito. São situações que a gente às vezes não entende de Deus, mas que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Nós temos que entender isso. Nós temos que seguir a palavra, a promessa de Deus que tem sobre você. Amém, queridos? E para encerrar, eu quero abrir no capítulo 4. No versículo 13. Amém? É o finalzinho da história, o primeiro e o último finalzinho, ao final da história. Assim, Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concebeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Amém? Todos acharam? Tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. E para você, ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, que seria o pai de Davi. Amados, só até aqui. A esperança dela estava lá na terra dos Moabitas. Ela falou que tinha casa.
Ela falou que tinha acabado tudo, a esperança dela não existia mais. Aonde que acabou? Aqui, ó. Teve um filho, e além desse filho, vocês vão abrir agora em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Deus não se esquece dos seus nunca. Isso é para você lembrar disso. Livro da genealogia, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Está ela aí, ó, escrito no livro, registrado como uma esperança, registrado como uma mulher que trouxe uma luz para que cada um de vocês nunca se esqueça que Deus nunca se esquece de você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Jesus, porque esta introdução da escola dominical, o Senhor faz sempre para que eu possa trazer esperança para os teus filhos, Pai. Uma palavra de esperança, uma palavra que nunca tudo está perdido. Não tem perdido. Como dizem que nem a morte, só a morte não tem solução, até a morte tem, porque Jesus morreu no nosso lugar, para nos dar um dia feliz, para nos dar um dia ou uma eternidade feliz, porque o Senhor estará conosco para sempre. Senhor Deus, manifesta esse poder e marca, Senhor Deus, teus filhos, para não se esquecerem disso. Nunca se esqueçam disso. E que procurem cada vez mais se aproximar de Ti. Porque no mundo nós teremos aflições, lutas nós teremos, dificuldades e ausências, muitas coisas sofreremos, mas em nome de Jesus, falaremos como Ruth: eu nunca deixarei o seu Deus, Noemi, nunca. Esse Deus eu quero Ele até a minha morte. Ah, meu irmão. Senhor, obrigado, Jesus. Abençoa teus filhos, em nome e por amor de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Rei dos Reis, Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Aleluia. Pode se assentar. Nós vamos partir para a escola dominical agora. O livro de Gálatas, capítulo 2. Livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2, amém? Versículo 1 em diante. Todos acharam? Eu vou pedir para os irmãos lerem, para participarem, amém? Eu vou pedir o Alexandre que está aqui, servo número 1 aqui, servo número 1 não, todos são servos número 1. Pegar um microfone para passar para o pessoal. Ah, mas tem gente gripada, né? Deixa, não precisa não. Tem gente gripada hoje em dia, negócio de gripe aí, está passando um para o outro, passa outro para um. Lê aí para mim, quem está aqui na frente? Mateus, Mateus não, é Gálatas, é Novo Testamento, tá? Escola dominical. Pode começar outro. Começa outro. Quem está com Gálatas capítulo 1, versículo 1. Capítulo 2. Dois, quem é outro? Por favor, versículo 2. Três.
4. Cinco. Seis. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa, pois não aceito a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. 7. Quem não quiser tem que ler aqui, pode ler aqui atrás de mim, ó. Oito. Nove. Quando reconheceram a graça que me havia sido otorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nos buscaríamos os não-judeus e eles como circuncisos. 10. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos votos, porque também os conceitos faziam. 11. E também os demais deuses se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia dele. 11. 14. Perdoa aí. Tudo assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não conforme a tradição judaica, por que obriga os gentios a viver como judeus? Continua. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Aleluia. Vinte e um. Não anula a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém, Jesus. Senhor, fala conosco nesta manhã, traduz para nós a importância desse texto que nós estamos estudando, Pai, em nome de Jesus. Amados, o que eu trago nesse tema
justamente tem a ver com a ministração que eu trouxe anterior. É a defesa do Evangelho, né? O Evangelho ele sempre vai tentar ser vituperado, alterado, modificado, de alguma forma por alguém, ou por alguma doutrina, ou por alguma pessoa, ou por alguma pessoa influente. Eles vão tentar modificar alguma coisa. O Evangelho também se torna meio de recursos, às vezes. Recursos de pessoas ficarem com dinheiro. Uma pessoa que tem uma boa palestra, que tem uma boa retórica, uma pessoa que tem bastante conhecimento, ele pode usar o Evangelho, e não o Evangelho usar ele. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Porque o Evangelho, amados, ele é uma fonte, né? Uma fonte que faz com que cada um que beba dele possa ter uma interpretação diferente. Possa ter é como se você come alguma coisa e você se alimenta e você gosta. Por exemplo, ontem nós tivemos um mocotó. Quem não foi, perdeu. Você gosta de mocotó? Não gosta de mocotó. Mais ou menos. O Antônio já não gosta de mocotó. Eu faço brincando isso aqui, mas eu estou falando sério, tá? Mas eu brinco assim um pouquinho, porque a coisa tem que ser descontraída. Já o Alexandre gosta de mocotó, né? Come já as fissuras, aquele negócio todo, chupa os ossos, faz tudo. Então, há também uma fonte, quando a fonte da palavra de Deus, e Luciana chegou, a fonte, amados, não precisa. Não, eu falo que ela chegou porque seja bem-vinda, glória a Deus. Ela trabalha pacas, estava lá ontem comendo mocotó. Ah, não, ela não come mocotó. Então, o que acontece? Eu quero dizer, amados, a importância de você entender que a fonte é a mesma, mas muitas pessoas podem traduzir de uma forma errada. Então, Paulo está aqui falando um texto, esse estudo de Gálatas, defesa do Evangelho. Porque existe várias formas de você pegar esse Evangelho e traduzir de uma forma mais, assim, interesseira. Ou de uma forma que a pessoa se acha conhecedor. Neste texto, no capítulo 1 que nós lemos lá, inclusive ele falou que isso aí, e Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, né? Não foi a uma igreja, foram a 4 igrejas. Ele falou essa carta, né, a irmãzinha, como é que é teu nome mesmo? Me perdoa, irmã. Andréia, né? Eu não vou esquecer mais não, em nome de Jesus. Andréia estava aqui até, né? Ele escreveu essa carta por quê? Porque estavam dissimulando o Evangelho, estavam criando uma nova vertente dentro da palavra de Deus. Estavam misturando as coisas, como até hoje acontece. E é por isso que eu bato nessa tecla. Pastor, o senhor é dono da verdade? Eu não. Se tiver alguma coisa errada, eu quero ser punido e quero saber. Mas eu prego a palavra de Deus como verdade, não de uma forma, um pedacinho da Bíblia serve para... Não, a Bíblia toda tem que estar em coerência. A Bíblia toda tem que estar em coerência. Toda a Bíblia tem que estar envolta dentro daquilo que é Cristo. Cristo é a maior revelação da palavra de Deus. Não pode ter nada maior do que Cristo. E ali começa a surgir, ele ainda fala assim, se um anjo vier do céu e te disser um outro evangelho, é mentira. E nós sabemos, eu até li aqui sobre o anjo Moroni, pedi alguém para aqui, procura aí no Google aí, anjo Moroni. Aí vai ver que instituiu a igreja de Mormons. Se você entrar numa igreja de Mormons, eles vão falar de Jesus. Vai ser bonito. Muita gente gosta. Tem testemunha de Jeová que bate na tua porta, mas agora se pergunta para eles se Jesus é Deus. Eles não dizem que Jesus é Deus. Jesus é o Deus Filho. Então, existem outras vertentes que tentam... E o Evangelho segundo Allan Kardec... Não tem esse também? Se você conversar com ele, amados, aquele seguidor do Evangelho de Allan Kardec, o espiritualista que chamam, né? Eles são considerados intelectuais, às vezes, e fazem mais doações do que nós. Eles são muito pessoas que vão a qualquer lugar. Eu lembro que eu tinha uma vizinha que ia todo o Natal, levava muita coisa para o presídio, para ajudar um monte de gente, famílias dos presidiários, fazia muita coisa. Eu falava assim, eu tenho vergonha de ser cristão, às vezes perto de você, porque eu não consigo fazer tudo isso, entendeu?
Não é por causa disso que nós vamos deixar Cristo. Não, de jeito nenhum. Mas Cristo é o principal. Então Paulo, quando ele sofreu essas marcas de Cristo e entendeu que o Evangelho é muito superior, porque ele também foi judeu e foi fariseu. Se você ler no capítulo 3 de Filipenses, ele diz lá, eu fui o maior dos fariseus. Eu era devoto a Deus. Eu não aceitava nenhuma heresia. Paulo era estudioso, era um homem inteligente, sempre foi. Então ele falava, o que eu defendo, o Deus que ele servia era o Deus dos sacerdotes. Ele era um soldado defensor da lei de Moisés. Ele conhecia a lei de Moisés e matava por isso. Se levantasse alguém contra a lei de Moisés, ele matava. O testemunho dele está em Atos capítulo 9, você lê lá, que ele estava perseguindo os cristãos, aqueles que eram do caminho, e veio uma luz do céu, jogou ele no chão, e ele perguntou, Senhor, quem tu és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí é que ele abriu os olhos, abriu não, fechou, que ele ficou cego, depois caiu as escamas dos olhos para ele entender que ele estava fazendo errado, porque Jesus era aquele Messias que foi enviado para salvar o mundo. Mas como ele estava vidrado na lei e seguindo o sacerdócio, seguindo os fariseus, ele achava que estava certo. Então ele era aquele cara muito ferrenho, muito firme nas suas convicções. Mas quando ele se converteu, aí ele virou ao contrário, né, mano? Ele ficou ferrenho em Cristo que salvou a vida dele. Então ele começou a debater certas situações. Como Cristo era judeu e veio para os judeus, todo mundo achava que quem era judeu tinha que receber Jesus. Aquele que se converteu achava que Jesus era judeu e veio para os judeus. Quando começou a falar que tinha pessoas que não eram judeu, que estavam sendo batizados no Espírito Santo, que estavam sendo convertidos, estavam aceitando Jesus, meu irmão, os judeus falaram assim, não, tem alguma coisa errada. Jesus veio para os judeus. E aí os judeus começaram a fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, então, vamos circuncidar eles, vamos fazer que eles venham a ser circuncidados que nem nós, para poder cumprir a palavra de Deus, para cumprir a lei de Moisés. Aí a coisa pegou, aí Paulo falou, não, que isso? Jesus veio, vocês não estão entendendo quem é Jesus, veio para libertar da escravidão, tirar tudo aquilo, Jesus veio trazer você a liberdade, Jesus veio trazer a graça de Deus. Ninguém consegue cumprir a lei. Pastor, não, ninguém consegue. É impossível. Você pode chegar perto, mas você não consegue. Nós somos pecadores. Jesus Cristo veio justamente para cumprir a lei. E para trazer o Espírito Santo de Deus para nos conduzir para a graça de Deus. Porque nós falhamos e Jesus nos perdoa. É isso que veio. A lei não pode mais ser cobrada de você. Então, vem igrejas que começam a colocar essa lei dentro da doutrina. Você tem que, sábado, que é isso? Tem que cumprir o sábado? Não existe, acabou isso. Está escrito na Bíblia. Paulo tira isso tudo de letra. A lei veio até Jesus. Mas a lei, então esquece a lei? Não, a lei aponta para Jesus. A lei traz... Foi na época em que o homem não tinha lei. O homem vivia sem lei. Aí foi criada uma lei. Essa aqui é a lei de Deus. Essa aqui é que vocês têm que cumprir. Para saber o que é certo e o que é errado. Mas o ápice da lei foi o Filho de Deus. Pode falar, Carmen. Oi? Vamos dizer, na época era o judaísmo, era a religião deles. Então eles seguiram a religião, né, de uma forma da qual eles não olharam para Cristo, eles olharam de uma forma superficial, de uma forma através só de letra. Paulo fala, nem mesmo, a letra mata. Se você vê pela letra, viver pela letra, não, você tem que viver pelo Espírito, não viver pela letra. Então, a religiosidade muito traz a letra, mas não traz a essência, que é a graça de Deus, que é o Evangelho.
Eu escrevi algumas coisas para vocês, não sei se todos vão ter aí, no nosso grupo de EBD. Frequentadores de EBD. Eu escrevi algumas coisas aí e mandei para vocês hoje. É uma carta que é explícita a defesa do Evangelho, para todo e qualquer doutrina que venha tentar e fomentar algo diferente. Né? Aí eu botei o texto aí, né? Oi. Conhecendo a verdade do Evangelho. É igual como é que é uma nota, né? Eu lembro quando eu trabalhava na tesouraria de um banco, né? A gente trabalhava com todos os... recebia de todas as agências, a tesouraria era central. Como é que vinha do Banco Central para eu reconhecer uma nota falsa? Conhecendo a verdadeira. É isso que ele está dizendo. Se você conhece o Evangelho da verdade, você com certeza não será confundido. E é isso que, por isso que tem a escola dominical, por isso que tem o estudo da Bíblia. Para você vai ver tanta gente falando na televisão. Hoje em dia tem uma enxurrada de coisas. E gente falando muitas coisas. Então você não pode se guiar por isso. Ah, pastor, mas falam coisas bonitas. Eu já vi gente botando até letras de Chico Xavier dentro do Facebook. E botai a paz, não sei de quê, que Deus e paz. A pessoa vai lá ler aquilo ali, mas está pensando. Então, amados, nós não vamos seguir a homens, nós temos que seguir a Deus. Paulo mesmo fala sobre isso. Não temos que agradar a homem, temos que agradar ao Senhor. Quando você agrada a Deus, com certeza você agradará o homem também. Vou ler aqui, ó. Há 14 anos atrás, vou fazer uma crítica textual, porque nem todo mundo tem aqui, mas eu vou passar algumas coisas, eu vou passar para ali lá no nosso grupo, tá? 14 anos depois, foi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, e foi em obediência a uma revelação. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência. Tá? No capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Para não correr ou ter ocorrido em vão. Olha só, até o versículo 2. Paulo aqui está dizendo que ele foi a Jerusalém. Por que Paulo foi a Jerusalém, amados? Se você ler Atos, capítulo 15, teve uma reunião, um concílio de Jerusalém, que foi discutir doutrina. E o apóstolo Paulo, ele não pregava para judeu, ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Quem eram os gentios? Aquele que não é judeu. Amém? Então ele foi apóstolo. E quando ele foi apóstolo gentio, isso era contestado dentro da igreja de Jerusalém. Quem estava em Jerusalém? Pedro, aqueles que viram a Jesus, aqueles principais, os líderes da igreja estavam em Jerusalém. Se você ler Atos capítulo 8, você vai ver que houve uma perseguição da igreja. E na perseguição da igreja, muitos foram para vários locais, espalhou, os missionários foram para vários lugares. Quem ficou em Jerusalém foi só os apóstolos. E ali se tornou a igreja central, aquela catedral que determinava, que dava as ordens, que saía a doutrina, tudo por ali. Aí Paulo resolveu ir lá para trazer as informações que ele estava pregando o evangelho para pessoas que não eram judeus e que essas pessoas receberam Jesus Cristo e viviam como crentes normais, como nós. Nós somos gentios, não tem ninguém judeu aqui. Tem algum judeu aqui? Não, né? Então, os judeus, o evangelho foi expandido para todo mundo. E Paulo foi defender essa tese lá.
Aí o que aconteceu? Olha só. O que aconteceu aqui? Eu apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência. Como assim? Olha para mim. De maior influência. Ele foi em Pedro. Pedro, ó, o negócio é isso. Eu estou pregando o evangelho, os gentios estão acertando. Foi em Tiago. Foi nas pessoas de maior influência, aqueles que eram os líderes da igreja, para tentar explicar para eles que a coisa aconteceu diferente, né? Inclusive, em Atos capítulo 10, você vai ver que Pedro foi convencido disso. Aí o que aconteceu? Fiz isso, em particular, aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Tiago está aí? Está, né? Bota para mim o texto, Tiago. Entendeu? Nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se, a submeter-se à circuncisão. O que significa isso, Márcio? Por quem é Tito? Tito era um grego. Ele era judeu? Não. E quando ele chegou em Jerusalém, o pessoal viu, esse Paulo aí, quem é esse Paulo? Esse Paulo aí era um perseguidor de cristão, um cara que matou muita gente. Quem vai dar voz a esse cara? Por isso que ele procurou pessoas influentes. O homem está trazendo Tito. Tito é um grego, um homem filho de grego. Mamão, circuncida ele. Mandou circuncidar ele. A igreja mandou circuncidar. Porque a circuncisão era uma lei judaica. Era Abraão que circuncidou. Quem não era povo de Deus tinha que ser circuncidado. Cortar o prepúcio do pênis. Mandava circuncidar. Tito foi circuncidado. Foi obrigado. Submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam filtrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Olha para mim, amado. Amado, se ele deixasse acontecer isso, se deixasse essa infiltração, se Paulo não fosse severo na doutrina cristã, isso viria até hoje. Isso estaria se propagando até hoje. Então nós temos que tomar cuidado com o Evangelho, amado. O Evangelho é aquilo que nós pregamos com a vida de Ruth, é a marca de Cristo no meu coração. Eu sou de Jesus até morrer. Eu sou do Cristo. Eu não quero me misturar com nenhuma doutrina que venha me separar, que me trazer escravidão, que me disser que eu tenho que seguir a sábado, que eu tenho que ouvir a Ellen White. Eu falo isso porque nós somos cristãos. Ellen White é da igreja adventista. Eles lá têm que ler, você fazer a escola dominical sem o livro de Ellen White, tem que ser a Bíblia e Ellen White do lado. Não pode ser isso. Nós não estamos ligando a homens, nós estamos seguindo a Cristo. Mas ela recebeu uma revelação de um anjo tal. Misericórdia. Paulo está dizendo isso aqui. Nós temos que ser seguros naquilo que vamos servir. Se você, mano, não tiver dúvida, vai na porta da sua casa, vai dentro da sua casa, procura a Deus que Deus vai te responder. Continuando aqui, amados. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência de homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Ou seja, olha para mim agora. Quer dizer, Pedro, ele estava do lado dos judeus. Pastor, você está falando mal de Pedro? Não, estou falando mal. A Bíblia está dizendo aqui que Pedro era do evangelho da circuncisão. Depois ele mudou. Mas ele aprovava a circuncisão das pessoas que eram gentios. Ou seja, ou então, Pedro, como estava na liderança da igreja, a pressão fazia com que ele fosse assim. Isso é um perigo, amados. Isso é um perigo. Até para mim. A gente é pressionado, amados, a seguir certas coisas que não são agradáveis. Não é somente em doutrina, não.
Às vezes, dentro da igreja, eu vou ter uma pessoa mais dizimista, eu vou chegar e vou botar... Não, eu vou, porque ele sustenta... Não posso ser assim, não. E uma coisa é que eu repudio e oro para que isso não aconteça aqui na igreja. A gente vai... Vocês conhecem Nelly e Nalva? Sabe onde eles moram? Vão lá na casa dele. São pessoas humildes. Conhece Edivaldo e Odília? Eu soube que Edivaldo e Odília, eles levaram uma cesta básica lá para a casa do Francisco. Eu sou humilde. Entendeu? Eu não posso chegar e ficar olhando só para as pessoas, não. Eu tenho que ser igual com todo mundo. Agora, lógico, vou ser repreensivo com cada um. Eu não faço isso, não posso fazer acepção de pessoas. Pedro ali estava vendo que a igreja ali estava formada por Tiago, que era irmão de Jesus. E Tiago era defensor da circuncisão. Entendeu? E vocês vão ver isso aqui mais tarde, que eu vou ler aqui no capítulo 2, está escrito alguma coisa sobre isso. Então, não pode, isso não pode acontecer na igreja. Nós não podemos fazer distinção de pessoas dentro da igreja. Nós temos que amar todo mundo do jeito porque Cristo amou ao outro. Isso nós temos que fazer. Eu abomino isso. Eu não, né? Deus. Continuando aqui, amados. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, Pedro começou a trabalhar com o evangelho das... Ou seja, Pedro pregava mais para os judeus. Não quer dizer que ele era contra a Paulo, tá? Inclusive, tem uma resposta aqui na carta de Pedro, lá na segunda carta de Pedro, ele diz que Paulo escrevia as suas cartas e com muita sabedoria e era um homem de Deus. Ele elogia Paulo como um homem de Deus. Então, havia certas dificuldades na igreja também no passado, mas como há hoje também. Mas nós temos que buscar a essência do evangelho. Continuando aqui. Agora vamos ver aqui, ó. Paulo repreende a Pedro. Versículo 11. Bota aqui, Tiago. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. 11 em diante. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, que está na mesma versão que eu. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia... Oi? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, eu resisti ele face a face. Cefas é Pedro, tá, amados? Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu resisti ele face a face, porque havia se tornado repreensível. Eu botei isso, eu vou até ler no meu... Eu botei condenável. Repreensível é condenável. Na tradução correta, é condenável. Por que Pedro era condenável? Porque Pedro chegou lá em Antioquia, na igreja de Antioquia, e começou a ter uma atitude diferente. Ele começou a tratar os gentios de forma diferente. E aí Paulo se levantou contra ele, falou: que negócio é esse, Pedro? Como é que você trata as pessoas assim? Na frente você é uma coisa, por trás você é outra? Na frente você traz, quando você está com gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, oi, tudo bem, come lá bocotó, faz isso, faz aquilo, mas como por trás você é outra pessoa. Paulo estava recriminando isso, e com razão. Eu tenho que ser uma pessoa com todo mundo, eu tenho que ser eu mesmo, eu não posso ser diferente. E Pedro estava lá fazendo, quando estava com os gentios, ele era bonzinho. Aí quando chegava alguém que era da circuncisão, que era alguém, Tiago, ele se afastava dos gentios, aí ia de fininho, para eles não verem que ele estava misturado com aqueles que eram impuros, porque gentio era considerado impuro. Vocês estão me entendendo? Pastor, mas Pedro, não sou eu que estou dizendo isso, não. É Paulo aqui, ó, é a Bíblia que está dizendo, é a Bíblia que eu sirvo. É a verdade que eu prego. Não estou dizendo que Pedro era um homem de Deus, era. A pessoa não precisa ser totalmente correta para ser um homem de Deus, não.
A pessoa pode ter seus erros, agora tem que ser repreendido, tem que ser corrigido. Isso eu falo com veemência. Porque a igreja que quer ser feliz, irmão, tem que ser santificada, tem que ser separada para Deus. Nós não podemos pregar um evangelho, uma coisa aqui na frente, e ontem até minha esposa falou isso. Eu não vou pregar um evangelho que eu não vivo. Sou contra o sexo antes do casamento. Sou contra, e o evangelho também é contra. Sou contra muitas coisas que são feitas, misturar um pé no evangelho e o outro pé no mundo. Que negócio é esse? Está errado? Sou contra a palavra torpe. Sou contra. Quem fala a palavra procura se policiar. Agora, Pedro era um homem de Deus? Um homem de Deus. Mas nessa atitude aqui, ele estava errado. Continua aqui. Resisti face a face porque havia sido repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a se afastar-se. Por fim, separou-se. Eu até li essa parte no grego, apostelos, eu me esqueci o nome da palavra, está escrito lá no EBD. Temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé, que era companheiro dele, ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que está dizendo aqui, ó. A ponto de o próprio Barnabé quem era? Era o parceiro de Paulo. Depois Paulo se separou de Barnabé. Ter se deixado levar pela hipocrisia deles. O que é hipocrisia? Quando está junto com um, vai vir, está chegando o Tiago, está chegando uma turma lá de Jerusalém. Sai. Deixou os gentios de lado. Que negócio é esse? Nada disso. Eu sou uma pessoa só. Você quer ser de Cristo? Então você é de todos também. Tá? Amém? Não, pastor, então o Salmo número 1 está errado, não andei com ímpio. Não, está certo. Você não deve andar, nem sentar em roda de escarnecedores, nem andar com os pecadores, nem comungar com eles. Não. Tem gente que vai chegar, pastor, eu sou crente, sou cristão, eu vou para o baile para poder lá eu converter as pessoas. Ah, é? Vai para dançar lá, para brincar, para beber, para fazer. Eu não estou falando isso, eu estou falando que você não deve ter atitudes. Eu entro dentro de um bar, sim. Não tenho medo, por quê? É um lugar público. Eu entro, já entrei até dentro de uma loteria, já chamaram até, pastor, estou fazendo uma fezinha, ela pode falar. Eu não entrei na loteria, às vezes, para pagar uma conta de luz, agora não entro mais, agora tu paga tudo pela internet, já entrei. Eu tenho liberdade para entrar em qualquer lugar, mas a minha integridade está dentro de mim. Eu sei, e eu vou permanecer sempre fazendo as coisas corretas, tentar fazer as coisas corretas. Para quê, mano? Para ser exemplo. Oi. Olha só. Botou do estreito aqui. Crente pode tudo, até beber. A Bíblia diz o seguinte, ó. Não vos embriagueis com vinho. Não fala para você não beber. E Paulo falou para beber vinho. Eu não bebo. Eu não faço fezinha. Eu não jogo no bicho, porque por trás isso é um jogo de azar. Tudo é um jogo de azar. Quantas pessoas ficam aí dessa fezinha? Você vê aquela fila daquelas pessoas ali, estão sempre fazendo a fezinha, coitado. Sofre. E outra coisa, riqueza. Oi? Tudo, nem tudo. 1 Coríntios 6,12. Pode também. Essa é boa. Essa é boa. Aí não vai. Vai ficar aí.
Amém, querido? Boa, boa. Zete, palma para você. Benção. É bom falar, é bom trazer essas realidades. Eu confesso, né? Pode tudo, né? Pode fazer tudo. Agora, nem tudo convém, né? A palavra de Deus está aí para ser a nossa regra de fé e prática. Para a gente deve fazer o que é correto. Amém? Continuando aqui, amados. Onde eu parei aqui. Eu queria ler para vocês o... Eu botei assim, ó. Afastou-se. Quando diz a palavra afastou-se, significa apostelo, do termo grego original que significa aqueles que por causa de sua timidez hesitam declarar o que creem e preferem se esconder e dissimular. Esse termo afastar-se no grego. Existe isso, mano. A pessoa tem vergonha, né? Ah, meu Deus, não sei. Está no trabalho, aí o chefe chega lá, e você é crente? Não. Eu vou à igreja, mas não sou crente, não, entendeu? Vem cá, hoje tem cervejinha depois, sexta-feira tinha sempre. Cervejinha, quem vai? O pastor Luiz, vai ou não vai? Não era pastor na época, né? Falei assim, posso ir sim, vou lá tomar uma coca com vocês, posso ir? Não vai beber nem um vinhozinho? Não vou não, vou beber o que eu quero beber, o que eu sinto vontade de beber. Eu escancarava. Quando eu entrava no trabalho, naquela época estava começando a internet mais assim, o pessoal ficava naqueles sites de pornografia, né? Meu irmão, quando eu entrava, todo mundo desligava desligava os negócios. Eu era chato, eu perturbava. Porque aí veio, não, eu estou falando que isso aí você não pode ver aí. Por quê? Porque a empresa está dizendo aqui, não pode visitar porque traz vírus, essas coisas. Então você não pode ver isso não, hein? Pode ver não. Um dia, quando eu fiz uma reunião lá com o presidente, né, da empresa, lá na Icatu, o presidente lá, o Tosi, chamou lá, não sei o que, todo mundo reunido lá, o pessoal do financeiro, eu era do financeiro. Por favor, o seu Luiz pode orar? Eu falei, carambola. Reconhecia que eu era cristão, o homem é ímpio. José Tosi, esse é o nome dele. O outro também era aquele que morava aqui em Niterói, Nelson Assad também. Reconhecia, sabia me chamar para orar. Não importa. Aí chegavam os fofoqueiros no trabalho e falavam assim, eu abri um trabalho no Vale do Rio Doce, né, de evangelho lá, que converteu pessoas lá, eu lembro do nosso irmão Cleis, que hoje ele é crentão, graças a Deus. Aí eu pregava lá. Aí eu chamava as pessoas do meu trabalho, da minha sessão para ir. Aí vinha algum lá, pastor, tem um lá que não vai, sabe por quê? Porque ele é crente, ai meu Deus, como é que nós chamavam de crente, não sei o quê? Minha boca não, tinha um nome lá. Crente mundano, sei lá, tem um nome que botava. Agente secreto. Agente secreto, crente agente secreto. Foi por quê, meu irmão? Ele lá, ninguém sabe que ele é crente lá. Todo mundo sabe que você é crente aqui. Miséria perturba você, chama, fala assim, mas deixa ele, irmão, deixa ele lá. Irmão, que eu chamei ele para ir lá na reunião, lá no Vale do Rio Doce. Ele falou, não, ninguém sabe que eu sou crente aqui, não. É crente agente secreto, né, pastor? É. Amados, se você é servo de Deus, você tem que dizer que é servo de Deus, né? Não tem nada que esconder. A timidez te leva aí. Às vezes também, eu ia no restaurante. Aí chegava aquele restaurante, a pessoa comemorando aniversário. Aí o cara era crente. Ele chegava, pastor, tudo bem? Você falar baixinho. Ô, varão, glória a Deus, amém, meu irmão. Você está aí, está fazendo aniversário. Não, pastor, cheguei. O mundo, todo mundo aniversário, todo mundo do mundo. Falei assim, deixa ele lá. Meu irmão, minha esposa às vezes fala, pastor Luiz, para com isso. Meu irmão, eu posso ser errado, mas eu quero dizer que eu sou Jesus, sou de Jesus, eu tenho que falar isso, né? Até no botiquim, às vezes, quando eu evangelizar, o pessoal para de beber agora, vamos lá. Quem já foi evangelizar comigo sabe disso. Eu entrava, né, o Dani, entro no bar e falo, o pessoal para de beber. 1 minuto de silêncio para a bebida. Jesus Cristo é o Senhor da vida. Todo mundo, não sei o quê. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Eu não falando, pastor, você é muito cara de pau, não sei. Mas por quê? Porque eu já fui jogador de futebol. Ou jogador de futebol, já fui também. Eu ia no Maracanã torcer pelo Flamengo. Fazia, gritava, abraçava todo mundo. Por que quando eu sou de Jesus, eu vou ser diferente? Né? Eu quero ser igual assim. Aleluia! Esse cara é doido. O que Paulo quer dizer, amado, é que Pedro, quando estava apenas com os cristãos gentios, né, os que não eram judeus, ele se comportava de uma forma, ou seja, ele ficava à vontade, mas quando os cristãos judeus chegavam, ele ficava meio envergonhado de estar entre os irmãos gentios e ficava, se alguém tivesse problema de vergonha perto de mim, não me chama não, se esconde de mim, hein? Se esconde de mim. Pedro estava agindo como uma pessoa com duas caras, olha só, misericórdia, né? Essa é a palavra. Então, quando não tinham uns cristãos judeus, ele era uma pessoa. Quando tinha cristãos judeus, ele era outra pessoa. Ou seja, ele queria agradar aos homens e se importava muito com a aparência. Paulo era uma pessoa extremamente... Eu estou lendo o EBD, tá? Paulo era uma pessoa extremamente clara, transparente em seus conceitos bíblicos. Paulo amava profundamente o Evangelho e zelava e defendia com todos os seus argumentos. O zelo que ele tinha no judaísmo, ele procurou cumprir esse mesmo zelo no cristianismo. Essa mesma carga de fé e amor a Deus na prática do cristianismo, ele disse diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Ele disse a Pedro, como você pode obrigar gentios a viverem como judeus? Paulo repreende a Pedro por motivos com base na justificação pela fé. E ele estava agindo de maneira hipócrita. Nós devemos evitar esse tipo de atitude em nossa vida. Há muitos cristãos em muitas congregações que agem dessa forma. Se relacionam bem com um determinado grupo de irmãos, mas quando outro grupo aparece, ele fica evitando e agindo meio frio. Isso não é algo que agrada a Deus. Amém, queridos? Deixa eu ver aqui que já vou encerrar já. E também os demais judeus fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho,